Boa tarde, caros alunos. A aula de hoje é a continuação do assunto de ligações químicas. Meu nome é Márcio de Jesus Alves e sou componente curricular Ciências da série 9º ano da Escola Municipal Porfírio Cordão. Então, a gente viu a ligação iônica e agora a gente vai falar da ligação covalente. Como explicar a união entre átomos de um ou mais elementos químicos que precisem receber elétrons? Vamos examinar os casos das substâncias que têm fórmula molecular H2, O2, N2, Cl2 e H2O. Para os átomos dos elementos que os constituem, temos as seguintes distribuições eletrônicas. O hidrogênio só tem um elétron na camada K. O nitrogênio tem 2 elétrons na camada K e 5 na camada L. O oxigênio tem 2 na camada K e 6 na camada L. E o cloro tem 2 na camada K, 8 na camada L e 7 na camada M. Compare o número de elétrons na camada de valência desses átomos com o dos gases nobres. Para se assemelhar ao hélio, o hidrogênio precisa de mais um elétron na camada K. Para se assemelhar ao neônio, o nitrogênio necessita de 3 elétrons na camada L e o oxigênio de 2 na camada L. O cloro precisa de 1 elétron na camada M para ficar com o mesmo número de elétrons do gás nobre argônio. Os cientistas propuseram que, em substâncias como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, cloro e água, os átomos se mantêm unidos porque suas eletrosferas compartilham com os elétrons a quantidade suficiente para que eles passem a ter eletrosfera semelhante à do gás nobre e se estabelecem de acordo com a regra do octeto. Então, gente, a gente viu lá na ligação iônica que um átomo doa elétrons para outro. Na ligação covalente, não, há o compartilhamento de elétrons. Os elétrons passam a ser parte dos dois átomos, que é o que mostra aí. A ligação covalente é representada por um par de elétrons que é compartilhado pelos dois átomos. Aí, na molécula de hidrogênio, na molécula de oxigênio, compartilham 2 pares. Na molécula de nitrogênio, compartilham 3 pares. Na molécula de cloro, compartilham 1 par. E na molécula de água, os 2 átomos de hidrogênio compartilham cada um par com o oxigênio. Nenhum dos átomos envolvidos se transformou em íon, ou seja, nenhum deles perdeu ou recebeu elétrons. Devido ao compartilhamento, todos passaram a ter, na última camada, a quantidade de elétrons que os faz se assemelharem a gases nobres. Quando átomos se unem com compartilhamento de elétrons, dizemos que entre eles se estabelece uma ligação covalente. Cada par de elétrons compartilhado é considerado uma ligação covalente. O grupo de átomos unidos por ligação covalente são chamados de moléculas. A fórmula estrutural de uma molécula é uma representação na qual cada ligação covalente é indicada por um traço. Então, esse tracinho entre os hidrogênios indica uma ligação covalente, indica um par de elétrons que está sendo compartilhado. No oxigênio tem 2 pares de elétrons, então tem 2 ligações. No nitrogênio tem 3 pares de elétrons, então são 3 ligações. No cloro, uma ligação. E no oxigênio, uma ligação com cada hidrogênio, com 2 hidrogênios. 3 maneiras distintas usadas para representar uma molécula são a fórmula molecular, a fórmula eletrônica, também chamada fórmula de Lewis, e a fórmula estrutural. Então, a fórmula molecular, essa representação que a gente conhece, que tem o símbolo, mais o índice indicando a quantidade de átomos, né? H2, O2, N2, Cl2, H2O. A fórmula eletrônica indica o par de elétrons representado por bolinhas. E na fórmula estrutural, o par de elétrons é representado por um traço. Na molécula de H2 e na de Cl2, há uma ligação covalente simples. Na molécula de H2O, há 2 ligações covalentes simples. Na molécula de O2, há 2 ligações covalentes, ou pode-se dizer também uma ligação covalente dupla. Na molécula de N2, há 3 ligações covalentes ou uma ligação covalente tripla. Outros exemplos de substâncias em que há ligações do tipo covalente: no flúor, no bromo, carbono e hidrogênio, enxofre e hidrogênio, nitrogênio e hidrogênio, carbono e hidrogênio, carbono e cloro. Então, a gente tem a representação na fórmula molecular, na fórmula de Lewis, que é essa dos pontinhos, e a fórmula estrutural, que é em traços. Agora, a ligação metálica.
Consideremos uma amostra de uma substância simples prata, que é formada por um aglomerado de muitos átomos do elemento químico prata. Cada átomo está rodeado por outros átomos iguais a ele, e seu núcleo exerce atração sobre os elétrons de sua eletrosfera, e também sobre os elétrons dos átomos vizinhos, mantendo toda a estrutura unida. A ligação entre átomos de metais é denominada ligação metálica. Na estrutura da prata e dos demais metais, alguns dos elétrons não estão totalmente unidos, totalmente presos a um único átomo, apresentando a liberdade para se moverem. Então, na ligação iônica, a gente viu um átomo mudou elétrons para outro. É um metal e uma metal. Na ligação covalente, há o compartilhamento de elétrons. A ligação metálica, que é feita só nos metais, é uma ligação em que você tem uma nuvem de elétrons livres, uns elétrons que mantêm os átomos unidos, mas não pertencem a nenhum dos átomos. As substâncias metálicas, ou simplesmente metais, são úteis ao ser humano devido às suas propriedades, que de modo bem genérico estão listadas a seguir. Brilho característico. Quando polidos, os metais refletem muito bem a luz. Essa propriedade é fácil de ver em bandejas e em espelhos de prata. Alta condutividade térmica e elétrica. São propriedades que se devem aos elétrons livres. O movimento ordenado dos elétrons constitui a corrente elétrica, e sua agitação permite a rápida propagação do calor através das substâncias metálicas. Altas temperaturas de fusão e de ebulição. Em geral, são características dos metais, embora haja exceções, como o mercúrio, cuja temperatura de fusão é 239 graus Celsius, o galho, com a temperatura de fusão de 30 graus Celsius, e o potássio, com a temperatura de fusão de 64 graus Celsius. Devido a essa propriedade e também à boa condutividade térmica, alguns metais são usados em panelas e em radiadores de automóveis. Maleabilidade. Os metais são muito maleáveis, ou seja, fáceis de serem transformados em lâminas. O metal mais maleável é o ouro, que permite a obtenção de lâminas mais finas. Ductibilidade. Metais também são muito dúcteis, isto é, fáceis de serem transformados em fios. O ouro é também o mais dúctil dos metais, permitindo que dele se obtenham fios finíssimos, muito finos. Então, gente, a maleabilidade é a propriedade que permite que se faça lâminas, e a ductibilidade é que se faça fios. Comparação entre os tipos de substâncias. Primeiro, as substâncias iônicas. Substâncias iônicas têm átomos de metal e não metal em sua composição. São constituídas por íons que se unem por ligação iônica, formando o retículo cristalino iônico. Possuem altas temperaturas de fusão e de ebulição, por causa da forte atração entre os íons vizinhos de cargas opostas, e tendem a ser sólidas nas condições ambientes. São exemplos de substâncias iônicas: o cloreto de sódio, sal de cozinha, formado pelos íons sódio e cloro, o brometo de potássio, formado pelos íons potássio e bromo, o cloreto de magnésio, formado pelos íons magnésio e cloro, e o óxido de alumínio, formado pelos íons alumínio e oxigênio. As substâncias moleculares possuem em sua composição átomos de um ou mais não metais. São formadas por moléculas nas quais os átomos se unem por ligações covalentes. Apresentam temperaturas de fusão e de ebulição relativamente baixas. Exemplos: cloreto de hidrogênio, formado por moléculas nas quais há um átomo de hidrogênio e um de cloro. Gás cloro, formado por moléculas que existem dois átomos de cloro. Água, formado por moléculas nas quais há dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Açúcar de cana, sacarose, formado por moléculas com 12 átomos de carbono, 22 de hidrogênio e 11 de oxigênio. As substâncias moleculares podem ser sólidas, líquidas ou gasosas nas condições ambientes. Numa substância gasosa, as moléculas estão fracamente unidas umas às outras. Num líquido, elas estão fortemente unidas, e no sólido estão mais unidas ainda.
Então, aqui mostra a comparação entre as substâncias moleculares sólidas, líquidas e gasosas. No estado gasoso, as moléculas estão bem distantes umas das outras. No estado líquido, começam a se atrair, né? Começa a ficar mais próximo. E no estado sólido, elas ficam muito mais fortes. As moléculas têm um arranjo organizado. Ocorre uma interação intermolecular, né? Entre as moléculas. Substâncias metálicas. As substâncias metálicas apresentam átomos de metal em sua composição, unidos por ligação metálica. Elas têm, em geral, altas temperaturas de fusão e de ebulição, sendo sólidas nas condições ambientes. Notável exceção é o mercúrio, que é líquido. São exemplos de substâncias metálicas: o zinco, formado por muitos átomos de zinco, o ferro, formado por muitos átomos de ferro, a prata, formada por muitos átomos de prata, e o ouro, formado por muitos átomos de ouro. Então, nas substâncias metálicas, você tem átomos do mesmo metal. Explicação para a condutividade elétrica. Após estudar as ligações iônicas, covalente e metálica, é importante que você tenha uma visão geral a respeito de algumas propriedades das substâncias que estão resumidas na tabela a seguir. Então, a substância iônica tem temperaturas de fusão e ebulição geralmente altas. Nas condições ambientes, geralmente são sólidos e não conduzem a eletricidade no estado sólido, mas conduzem no estado líquido. As substâncias moleculares têm baixa temperatura de fusão e de ebulição e podem aparecer nos três estados físicos das condições ambientes e geralmente não conduzem corrente elétrica, são maus condutores de corrente elétrica. E as substâncias metálicas geralmente têm altos pontos de fusão e de ebulição, geralmente são sólidos na temperatura ambiente e geralmente são bons condutores de eletricidade. Vamos agora explicar a diferença no comportamento desses três tipos de substância quanto à condutividade elétrica. Para isso, vamos empregar as seguintes ideias que já foram comentadas. As substâncias iônicas são constituídas por íons, cátions e ânions, em retículo cristalino iônico. Substâncias moleculares são constituídas por moléculas. Substâncias metálicas são constituídas de átomos de elementos do tipo metal, unidos por ligação metálica. Alguns dos elétrons desses átomos têm liberdade para se movimentar através de toda a amostra, pedaço, peça, objeto dessa substância. A corrente elétrica é uma movimentação ordenada de cargas elétricas através de uma determinada substância ou de um determinado material. Então, gente, quando se fala em condutividade elétrica, a gente tem que pensar que material permite que as cargas fluam e qual oferece mais resistência ao movimento das cargas. As substâncias metálicas conduzem corrente elétrica no estado sólido devido aos elétrons livres. Quando passam para o estado líquido, isto é, são fundidas, derretidas, sofrem a fusão, os elétrons continuam livres e a condutividade elétrica se mantém. Moléculas não possuem carga elétrica, ou seja, são eletricamente neutras. Assim, as substâncias moleculares não apresentam cargas livres e, portanto, são incapazes de conduzir corrente elétrica. As suas partículas não se movem com a condução elétrica, né? Os íons são entidades possuidoras de carga elétrica, isto é, não são eletricamente neutros. Uma substância iônica pode conduzir eletricidade no estado líquido, pois nessas circunstâncias, os íons que as constituem não estão presos no retículo cristalino, mas livres para se movimentar. No estado sólido, ao contrário, as substâncias iônicas não conduzem corrente elétrica, porque os íons não se encontram livres para se movimentar. No estado sólido, esses íons estão presos, travados no lugar, formando o retículo cristalino. Então, gente, esse é um resumo, né, do assunto que a gente viu, das três tipos de ligação: iônica, molecular e metálica.